é a chamada lente hermenêutica. 1 Pedro 1, verso 1 e 2, ali fala que a igreja é eleita segundo a presciência de Deus. Depois, aos Efésios, capítulo 2, 20 e 22, diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja está bem solidificada, a igreja está bem fundamentada, mas a igreja tem um propósito. O propósito da igreja é maravilhoso, porque primeiro a gente tem que saber o que é a igreja. Igreja não é um grupo social cujos membros se reúnem ocasionalmente para gozar a companhia uns dos outros, para se divertir e trocar ideia. Isso não é igreja. Igreja não é uma casa de saúde, onde os deformados espirituais e os moralmente anâmicos tratam dos seus males hereditários. Isso não é igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja não é organização humana. Igreja não é propriedade humana. Igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Deus na terra. Quer encontrar com Deus, vai à igreja. Quer falar com Deus, vai à igreja, porque Deus fala com a igreja. Deus se comunica à igreja, Deus se revela à igreja. Jesus diz: edificarei a minha igreja. Veja bem, minha, não é do ministério A, ministério B. Aliás, às vezes nós pastores cometemos um erro, a minha igreja, é errado, Deus não gosta disso. Um dia eu estava orando para construir uma igreja, e como eu não tenho dom para trabalho de pedreiro, a única coisa que eu talvez seria é servente, porque bater martelo, sentar tijolo, não é minha praia, não nasci para isso. Tudo bem, a gente até se esforça, mas não nasci para isso. Eu falei: sabe uma coisa? Eu vou orar, a gente precisa de ofertas, eu vou passar uns dias na igreja orando. Eu chegava na igreja de manhã e orava o dia inteiro para Deus abençoar os irmãos, abençoar quem estava trabalhando, a família, abençoar os contribuintes. E aí aconteceu os milagres. Um dia a porta abriu e eu orando, viu? Uma mulher colocou um pacote de dinheiro no púlpito. Eu fui orar e falei: meu Deus, aí continuei orando, só orando. Quando a igreja já estava alicerçada, o alicerce estava feito, batia a primeira laje, o Espírito Santo falou assim para mim: a igreja não vai ser construída. Eu parei de olhar e falei: meu Deus, mas como não vai ser construída? Porque já bati a primeira laje. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, do jeito que eu estou falando com você aqui, com vocês. Eu falei: misericórdia, será que a prefeitura vai mandar demolir? Porque pode até ser que seja isso, que as áreas lá de São Paulo são todas, aquela área da Zona Sul é um problema sério para a aprovação de igreja. E eu fiquei um tempão, aí eu fui orar, falei: mas Senhor, eu preciso saber o que significa isso. Sabe o que Deus me falou? Você está orando errado. A igreja foi construída, a igreja foi inaugurada. Você não pode orar para construir igreja, para fazer igreja. É claro que isso aí é uma coisa bem pessoal, mas a igreja tem dono, a igreja tem um proprietário. A minha igreja, edificarei a minha igreja, não a igreja de Cristo. Pode ser que no decorrer dos tempos surja algumas pessoas que estejam na igreja, mas não sejam igreja. Estão na igreja, mas não é igreja. Lidera a igreja, mas não é igreja. A igreja está lá, porque a igreja tem entendimento, porque a igreja tem o Espírito de Deus. Tem muita gente que às vezes estão liderando a igreja, mas só estão liderando, mas não é igreja. É difícil falar isso aqui, mas Deus está me tocando para dizer isso. Porque a igreja de Jesus é intocável. Aleluia. A igreja de Jesus é menina dos olhos de Deus. Aleluia. Então você observa que a igreja é o corpo de Cristo. Então você olha para a igreja como a igreja de Jesus, a menina dos olhos de Deus, a igreja de Cristo. E o valor da igreja e da sua atividade está atrelada ao ministério do ensino. O ministério do ensino é fundamental, porque Jesus investiu a sua vida no ensino. Tudo que Jesus fazia era ensinando. Jesus é conhecido mais como ensinador, era chamado de mestre. Diz lá Mateus capítulo 5, versículo 2, que Jesus, vendo as multidões, aleluia, versículo 1,
ou vendo a multidão, eu vi a versão falando, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abriu a sua boca, e os ensinava. E a palavra que ele diz aí na sequência, é uma das mais difíceis de se entender na Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aperta a mão do seu irmão e diz a paz do seu irmão pobre de espírito, para você ver se está certo. Irmão pobre de espírito, como é que está? Que conversa é essa? Que conversa é essa, irmão pobre de espírito? Né? E Jesus já começa com essa palavra aí, pobre de espírito, que na verdade seria o makaroroi, tupitokos, tupineumatos do grego, que é makaro feliz, makaroroi, tupitokos, que é o pobre. O pobre é aquele que depende de uma esmola para viver, depende de um agasalho para não passar frio e não morrer de fome. Esse é o pobre, daí o pitokos, mas é pobre de espírito. Aí é que entra a hermenêutica. Espírito, porque você é espírito, Deus é espírito. Você é pequeno, Deus é grande. Então você, em relação a Deus, é tão dependente, assim como um mendigo é dependente de uma esmola ou de uma roupa para viver. Assim nós somos dependentes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então o ensino de Jesus é algo tremendo, pastor. Aleluia. E veja bem, eu destaco aqui a maneira, porque quando a gente estuda o método de Jesus, nós temos um educador aqui no Brasil, que já partiu para a eternidade, o nome dele é Rubem Alves. Ele tinha uma metodologia muito diferente do Paulo Freire. A metodologia de Rubem Alves, como educador, é aquele cujo interesse era colocar matéria dentro do aluno, não através de decoreba, mas é arrumar meios para que o aluno se embriague na matéria. E quando estiver cheio da matéria, ele vai ministrar essa matéria da forma que for preciso para cada momento. Essa era a visão de Rubem Alves, que era baseado na visão de Jesus, que ele era um evangélico, embora nos últimos anos da vida tenha meio atrapalhado, mas a visão dele era uma visão teológica. E Jesus era exatamente esse tipo de ensinador. Jesus nunca respondia uma pergunta de imediato. Se você perguntasse a Jesus alguma coisa, ele te fazia uma pergunta, e Jesus te fazia uma pergunta para você pensar. Por exemplo, parábola do bom samaritano. Veio um mestre e perguntou a Jesus a respeito do mandamento e tal, aquela coisa toda, depois falou do próximo, do amor. Aí Jesus contou a parábola, aquela parábola que nós conhecemos. Depois no final ele disse, quem foi? Aí o homem respondeu, de acordo com a parábola, Jesus vai tu e faz a mesma coisa. Outra ocasião foram tentar pegar Jesus na moeda de César. E eles estudaram, levaram uma moeda e perguntaram a Jesus, é lícito dar tributo a César? Jesus disse, me dê a moeda. Deram a moeda e perguntaram, de quem é essa moeda? De César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, outra vez foram perguntar para Jesus, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Ou melhor, isso foi Jesus que respondeu. Eles perguntaram para Jesus, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Eles estudaram para perguntar isso, e Jesus olhou para eles e disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem a pergunta, eu também respondo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de Deus, o batismo de João, era de Deus ou dos homens? Aí eu imagino eles pensando, se falar que é de Deus, ele vai perguntar por que não cremos. Se falar que é dos homens, todos nós tememos a João Batista, e é necessário, talvez sejamos apedrejados. O que a gente vai falar? Aí fala com o outro, é melhor falar que nós não sabemos. Aí foram para isso, nós não sabemos, então também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então veja que Jesus tinha um método extraordinário, ele colocava as pessoas para pensar. Tem muita gente que não convidaria Jesus para os congressos hoje, muitos crentes, muitos congressos, nem convidaria Jesus, não convidaria Jesus, nem convidaria Paulo, não convidaria. Porque na pregação de Paulo tinha gente até que dormia, mas só que depois que caía e morria, Paulo ia lá, orava e ele ressuscitava. Eu imagino que aquele moço Eutico nunca mais queria ficar na janela, queria ficar no primeiro lugar, queria olhar para a janela e disse, não, janela nunca mais. Então eu destaco aqui a importância do ministério de Jesus e também como Jesus ensinava. Jesus, por exemplo, imagina Jesus andando nas ruas da Galileia, uma hora Jesus para, olha para o céu, aí todos param. E talvez alguém pergunte a Pedro, que era o interlocutor, mas Jesus parou, o que ele está fazendo? Umas aves voando
céu. Aí quando todos estavam olhando para o céu, eles olharam as aves do céu. Não plantam, não semeiam celeiro, todavia o vosso Pai Celestial os alimenta. Eles olhavam para as aves, a imagem da ave ficava ali. Olhai os lírios do campo. E dessa maneira Jesus ia ensinando, mostrando às pessoas a necessidade de pensar, a necessidade de encontrar as respostas que Deus já colocou dentro da gente. É só colocar nossa alma diante do Senhor. Eu destaco aqui, já estou chegando à finalização, a importância da escola dominical para a igreja, como propósito. A IBD é fundamental em vários aspectos, no alcance. Ela vai adiante, ela alcança mais do que uma pregação. A escola dominical alcança mais do que uma pregação, porque ali o aluno pode ouvir. Na conquista, o ensino é mais convincente, porque na sala de aula você sempre tem mais produtividade, você interage melhor. No ensino, o ensino é sistemático, você pode fazer um planejamento pedagógico. No treinamento, você pode usar várias estratégias na sala de aula, colocar o aluno para apresentar trabalhos, fazer pequenos evangelismos, pequenas salas, pode trabalhar com salas remotas, enfim, fazer estudos na praça, essa coisa toda. Na edificação, então a IBD é uma agência de ensino. Agora, como é que você pode melhorar o seu aprendizado? Quando você faz uma revisão de uma matéria de 24 horas, você tem 80% de absorção do ensinamento quando você faz uma revisão. Eu tenho o costume de ouvir tudo anotando, né? E se eu estivesse aqui ouvindo, eu estava com um caderno, já tinha umas 3, 4 páginas anotadas, né? Os irmãos da igreja estão aprendendo a fazer isso comigo lá, porque aí eu vou depois dar uma revisada e falei, meu Deus, ele falou isso, falou aquilo, quer dizer, eu vou absorvendo, e muita coisa que eu escrevo eu aprendo no púlpito. O pregador vai lá e Deus leva ele num lugar de revelação, ele começa a entregar coisas que ele nunca falou na vida dele. Igual esses dias eu estava pregando na igreja, minha prima que veio da Itália estava lá, nossa, é bom, e ela disse que no meio da mensagem eu falei que muitas pessoas que saíram do Brasil vão voltar, e falei um montão de coisa, mas como é que você acha que eu falei isso, que eu não lembro mesmo? Mas na mensagem é a revelação de Deus, e às vezes acontece aquele fato que já aconteceu comigo, eu estar pregando na igreja, e de repente termina o culto, a pessoa vem na frente se consertar, aí no outro culto, prego, continua a mensagem, a mesma pessoa vem na frente se consertar, e eu falo, mas irmão, o que aconteceu com você? Não, pastor, é o seguinte, o senhor estava pregando, de repente o senhor parou de pregar, olhou para mim e começou a falar a minha vida, começou a falar que eu sou viciado em pornografia, que o meu quarto está cheio de pornografia, minha mente cheia de pornografia, e começou a descrever a minha vida, aí eu fui me consertar com Deus, e tirei tudo do meu quarto. Depois no outro culto o senhor continuou pregando a mensagem, mas depois você parou, olhou para mim e falou assim, você tirou pornografia da mesa, tirou daqui e dali, mas na sua carteira do lado esquerdo você ainda tem 2 calendários pornográficos. Eu puxei a carteira, lá estava, meu Deus, está nesse lugar, por isso que eu vim a segunda vez me consertar. Falei, irmão, não falei isso, mas de jeito nenhum, você acha que eu vou falar um negócio? Não, o senhor falou, e tanto é que eu fui na frente e falei, mas o que aconteceu naquele culto, meu Deus? O que aconteceu naquele culto? Eu fui analisando, foi uma hora que Deus me tomou em línguas. Eu falei mistério, falei Bíblia, e ele entendeu tudo em português. Deus faz coisas tremendas num culto, aleluia. Quando você está num culto adorando Deus, faz coisas maravilhosas. Então por isso que eu falo, você tem que pegar a palavra profética. De repente a palavra profética para você é outra para o outro, não é a mesma, porque Deus tem especificidade, maneira de trabalhar. Então, é interessante você fazer a revisão. Utilize material impresso. Material impresso é muito bom para dar aula. Faça conexões, faça associações na sua palestra. Mostre figuras, isso é tudo muito importante. Estude antes de dormir. Procure relembrar a matéria. Use cartões de memória. Existem muitas coisas. Ouça e faça anotações. Porque aquilo que você ouve e anota, você consegue absorver. E é assim que a gente estuda. E no dia que você vai prestar exame alguma coisa, não estude, estude antes. No dia que você for prestar alguma coisa, vai
olhar a natureza, vai ouvir uma música, aí você vai prestar alguma coisa, vai dar tudo certo. Bom, meus irmãos, isso é para absorver o que é ensinado, porque é muita coisa que a gente ouve e passa em branco, né? Passa em branco. Agora eu tinha um outro tópico para entrar aqui, que eu não tenho condições de entrar porque o relógio não manda parar. É sobre a grande comissão, a grande tarefa da igreja, que começa com Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas 24, 46, João 21, enfim, toda essa visão. Mas eu quero deixar aqui, para concluir, 3 coisas fundamentais que a igreja precisa entender, que ela está dentro do propósito. A igreja, ela faz 3 coisas. A primeira é para cima, a segunda é para dentro e a terceira é para fora. Para cima a igreja adora, glorifica, exalta o nome do Senhor. A sua primeira missão é adorar a Deus, é você resgatar o que foi perdido na adoração. Porque se o homem não adora a Deus, ele adora o dinheiro, adora a sua profissão, adora. Então, para cima, sempre adore a Deus. Aleluia. Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para cima. Para dentro, edificação, ensino, produção, enfim. É interessante que você venha ao culto e aprenda alguma coisa na escola dominical, no culto de doutrina. Quer medir a temperatura espiritual de uma igreja? Você tem que olhar no mínimo 4 coisas. Escola dominical, qual é a frequência? Culto de ceia, qual é a frequência? Culto de oração, qual é a frequência? E culto de ensino, que é o culto de doutrina. Essas 4 coisas vão medir a espiritualidade da igreja. Porque tem crente por aí que diz que é crente, mas não gosta de nenhum desses departamentos. Nós temos um slogan lá na igreja que diz o seguinte: quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Quer repetir comigo isso? Quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Mais uma vez. Quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Para cima adora, para dentro edifica, e para fora evangeliza, para fora faz missão, para fora prega o evangelho, para fora faz as coisas do Senhor. Olha, irmãos, uma igreja com 10 membros, se estudar o discipulado, se esmerar-se na visão discipuladora, estuda 1 ano em oração e estudo, 1 ano. E esses 10 fizeram um propósito de gerar um discípulo em 1 ano. Não é 10 nem 20, é um discípulo em 1 ano. E investe, ora e vai atrás para fazer dele um igual a você, evangelizador. Aí no final de 2 anos você vai ter 20 pessoas, mas 20 discípulos que ora, que luta, que batalha. Esses 20 vão gerar mais outros. No 3º ano é 40, no 4º ano é 80, no 5º ano é 160, no 6º ano é 320, no 7º ano é 640, no 8º ano é 1280, no 9º ano é 1000, no 9º ano, eita Jesus, 1280, 2.560, 5, 10º ano 5.120, 11º ano 10.240 e no 12º ano 20.480 membros. É possível isso? Se entendemos a visão discipuladora, porque às vezes a gente fica com um programa que já está ultrapassado. Deus não está preso a programa, Deus não está preso a liturgias. Nós temos, nunca sair fora da Bíblia, mas tem muitas estratégias da igreja. Eu acho que alguns domingos a igreja devia reunir na praça. O culto hoje vai ser na praça. O sol está bom, vamos para a banda, vamos com o coral, vamos para a praça, né? Igual a gente fazia na Praça da Sé, entendeu? A igreja tem que se espalhar pelos lares, pelas casas. Cada crente da igreja deve ser um discípulo, que gera um discípulo. E se você passar 1 ano sem gerar uma alma, é motivo de você chorar nos pés de Jesus. Se a igreja entender isso, irmãos, logo a gente alcança o mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Conta-se uma história, finalizando, que o bambu chinês é uma plantinha que você planta e coloca lá. Passa 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4º ano, nada. Você olha aquela plantinha murcha, que não tem nada, parece que não vai prosperar. Quando chega o 5º ano, o bambu cresce mais de 20 metros.
do 5º ano. Então tem 4 anos aí, 4 anos de investimento. Assim a vida cristã. Invista na sua vida em oração, em estudo, em consagração, em dedicação, porque o 5º ano vai chegar. O 5º ano dessa igreja, o 5º ano desse ministério, o 5º ano da sua vocação vai chegar. E todos falam, mas como cresceu de repente? Olha os 4 anos. Os 4 anos anteriores, o bambu estava crescendo para baixo, é a raiz. Que Deus te abençoe e te guarde. É a origem remota da igreja e o propósito da igreja, apenas em algumas pinceladas. Deus abençoe e retorna a palavra aqui ao pastor. Amém, irmãos? Amém. Deu para aprender alguma coisa? Amém. Vem para a escola dominical que vocês vão aprender muito mais. Infelizmente, né, nem todos têm esse desejo, né, de estar na escola dominical. A gente sabe, não sei, o César, né, que é superintendente, o irmão Edivaldo, a dificuldade que a gente tem de agregar o povo na escola dominical. Não é fácil, né, irmã? É muito difícil mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a vir para a escola dominical, meus filhos eram pequenos, estavam começando a crescer. Eu falei para o meu marido, eu preciso ir para a escola dominical. Aí ele não era evangélico, né? E ele falava assim, agora vai sair no domingo também? Eu falei, eu preciso levar meus filhos para a escola dominical, né? E assim eu comecei vindo, trazendo meus filhos, comecei a me interessar, né, por aqueles estudos que eram ministrados no domingo, e estou aí até hoje para a glória de Deus, né? E eu convido a todos, né, aqueles que não fazem parte ainda da escola dominical, que venham, irmãos. Pastor Elias Cross, né, presidente ali do campo do Vila Guacuri, né, humildemente, né, aceitou o nosso convite, né, veio longe, é muito longe, ele gastou mais de 2 horas para chegar até aqui, para trazer essa ministração, esse ensino nessa noite, né? E é uma pena, muitos não estão aqui. Eu queria até chamar aqui na frente os professores, os que fazem parte da diretoria da escola dominical, mas nem todos estão aqui. Claro que há muitos dias de semana, é mais difícil, muitos trabalham, chega tarde, fica difícil, né? Mas num trabalho como esse, eu esperava, sinceramente, irmãos, que a igreja estivesse como no domingo, lotada. Mas infelizmente, né, nem todos sentem esse desejo, esse interesse de vir aprender a palavra de Deus. Mas enfim, eu já quero aqui estar agradecendo, né, a todos que se dispuseram, os superintendentes que nós convidamos e prontamente, né, atenderam o nosso convite. Pastor Francisco, ano passado convidei em cima da hora, né, pastor? O senhor falou, não dá para levar a igreja, irmã. Esse ano eu convidei o pastor Francisco, a gente vai estar lá. Deus abençoe pastor Francisco, todos os pastores, pastor Marcelo, César, né, superintendente ali do Jandaia, todos, irmãos, sem exceção, meu filho Júnior, Antônio Júnior, pastor Moisés, que é ali da Igreja Primitiva de Cristo Jesus, que prontamente também atendeu o nosso convite, né? Eu quero estar passando para o pastor, estar entregando para o pastor Elias Cross uma pequena lembrança, para o pastor se lembrar de nós.
Também quero convidar aqui a Val, né, que atendeu também o nosso convite de estar louvando aqui nessa noite, para estar recebendo uma pequena lembrança. Em nome da escola dominical. Um Adonias. Val sorriso, né? Está sempre sorrindo. Amém, irmãos? O Coral Unido vai louvar? Cadê Elisete? Vai louvar? As crianças vão estar fazendo um jogral. Tenha só mais um pouquinho de paciência, tá, irmãos? A gente já vai estar encerrando. As crianças, venham, crianças. As mães tragam as crianças, viu? Tá tendo EBD também para as crianças lá embaixo, na salinha. Então, quem vir aí pode trazer as crianças, com exceção de sábado, né, Maiara? Que as crianças, as crianças vão estar saindo, né, no sábado, mas amanhã e domingo as crianças vão ter, também estão aprendendo lá na salinha, viu? Não ficam lá só brincando, não. Eles também estão aprendendo o mesmo tema que a gente está aprendendo aqui. Vai louvar? Quero agradecer também o Marco, né, Marco? Que a gente convidou também, está aqui nessa noite. O Marco foi professor também aqui, enquanto ele congregava aqui com a gente. Né? Uma pena que nos deixou aqui, né, Marco? Mas, amém, né? Está fazendo a obra também ali no Pequeno Coração, Itaquaquecetuba, né? Deus abençoe o Marco.